No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre estratégias financeiras para lidar com ambientes políticos instáveis. Como a variável política pode afetar a sua decisão de caixa, a sua posição de liquidez. Entendendo e compreendendo esse assunto ao final do vídeo, você terá mais segurança na gestão do seu risco financeiro e mais solidez quanto à sua decisão de posição de liquidez no seu negócio. Ao final desse vídeo, eu vou lhe apresentar 5 ações que você pode tomar para melhorar os seus resultados, considerando esse contexto. Então, sem mais delongas, eu trago aqui para a gente embasar a nossa discussão um artigo científico, como sempre trago aqui. Eu tenho sempre essa preocupação, e essa é uma característica minha, de trazer dados sólidos para que a gente tenha sustentação na nossa discussão sem achismos. Então, o título desse trabalho aqui é Incerteza Política, Corrupção e Liquidez Corporativa. Olha que título interessante, inserido num journal, num periódico, né, de alto fator de impacto, um periódico A1 aí dentro da academia, sempre trazendo muita luz a esse assunto. Eu, de imediato, entendo e compreendo que esse trabalho, os autores desse trabalho tiveram muita coragem para lidar com esse assunto que é sempre tão delicado. E o objetivo desse estudo, portanto, como está grifado aqui, foi avaliar como as empresas em ambientes corruptos respondem à incerteza política. Então, olha só, ele procurou avaliar ali se empresas que estavam inseridas em ambientes mais corruptos tinham diferença na sua posição de liquidez em relação a empresas que estavam inseridas em ambientes menos corruptos. Então, olha que interessante. Uma outra coisa que me chamou a atenção para trazer esse estudo aqui para você foi o número de empresas observadas. Foram 4.500 empresas no período de 1998 a 2018. Então, ou seja, aproximadamente 20 anos de estudo. Foram mais de 47 mil observações em empresas americanas. Você sabe, caso não saiba, nos Estados Unidos, eles têm muito dado. Tem uma base de dados gigantesca para você trabalhar com uma série aí de fatores e variáveis. Então, ele é um país muito organizado em termos de produção de dados. E aí foi o que possibilitou, de fato, os autores aí a trabalhar nesse horizonte temporal aí de aproximadamente 20 anos. E aí uma coisa que também me chamou a atenção nesse estudo, né, foi a preocupação, inclusive, de mapear estado por estado, né? Então foi um trabalho bem bacana, e se você tiver interesse em ler esse estudo, eu posso lhe enviar, e basta que você faça contato comigo, eu terei o maior prazer. Na sequência, nós temos aqui então como isso foi rodado, né? Nós temos ali uma análise de regressão, um método sólido, com uma preocupação metodológica muito grande. Então eles trazem inclusive ali o passo a passo, as etapas e assim por diante. Sem mais delongas, vamos aos resultados, às conclusões do estudo. Olha só, empresas localizadas em estados com pontuações de corrupção mais elevadas reagem ao aumento da incerteza da política local, aumentando mais as suas reservas de caixa. Então aqui eu coloco essa fala, né, entre aspas, extraída aqui do trabalho. Portanto, empresas que estão localizadas em ambientes mais corruptos têm mais reserva de caixa do que empresas localizadas em ambientes menos corruptos. Esse foi aqui, de uma maneira bem sintética, os principais achados encontrados durante este estudo. Isso faz sentido com a realidade? O que nós podemos extrair desse estudo para a gente entender o caso brasileiro? Eu trago aqui na sequência alguns dados para a gente falar um pouquinho mais a respeito desse assunto.
Anualmente, existe um ranking que mede a percepção de corrupção entre aproximadamente 180 países. Então, se a gente pegar ali 180 países, o Brasil no ranking ele ocupa a 94ª posição. A gente se encontra atrás de países como Colômbia, por exemplo, né? E outros países em desenvolvimento, outros países que passaram aí guerras de forma recente até. Então nós estamos nesse índice muito mal posicionados. A reflexão que eu quero trazer aqui, considerando o estudo que o artigo nos trouxe, é a seguinte: quanto mais a relação eu tenho com o setor público, mais reserva de caixa eu preciso. Essa também pode ser interpretada como uma necessidade que as empresas brasileiras têm. Então, quanto maior for a relação com o setor público, e aí pode ser traduzidas, né, de diferentes formas isso, tanto numa necessidade de um alvará, de licenças, até mesmo, né, receitas vinculadas ao setor público. Então, quanto maior é o meu relacionamento com o setor público, mais posição de liquidez eu preciso ter para suportar os eventos adversos que eu tenho com esse setor. Nas minhas aulas, quando eu trabalho com gestão de risco financeiro, eu sempre trago para discussão como ferramenta essa matriz, que é uma matriz até de certa forma simples, mas que ajuda a gente entender e a categorizar alguns riscos que acontecem no ambiente de negócio. Essa matriz, ela é uma matriz para gestão de risco, muito conhecida, em que nós temos dois eixos. O primeiro eixo, a probabilidade, a frequência de um evento adverso ocorrer, e no outro eixo, o impacto que esse risco, que esse evento adverso pode trazer. Então é a famosa matriz probabilidade versus impacto na gestão de risco. Então o que eu tenho que considerar aqui? Primeiro, qual a frequência dos eventos, como por exemplo, de corrupção que tem acontecido no meu setor ou no histórico de atividades da minha empresa? Não somente eventos de corrupção, mas outras variáveis como os próprios eventos de saúde que acabaram acontecendo. Aí nós passamos de 2020 a 2022, basicamente. Um outro evento que também traz risco para os negócios, a própria escalada da guerra. Nós temos o caso da Ucrânia versus Rússia, agora temos o caso ali de Israel versus Hamas. Então, qual a frequência desses eventos adversos? Então, eles são altos ou são baixos? Existem muitos casos de corrupção ao longo da história no setor em que eu estou inserido. Existe uma alta frequência ou uma baixa frequência? Existe uma alta probabilidade de ocorrência de eventos de pandemia ou baixa frequência? Existe uma alta frequência de casos de guerra ou uma baixa frequência? Então, de um lado eu observo a frequência, do outro o impacto que isso pode trazer para os meus negócios. No caso que ocorreu no evento de saúde de 2020 a 2022, nós tivemos, por exemplo, uma interrupção nos fluxos da cadeia de suprimento. E aí nós tivemos, com dificuldades na produção, um período inflacionário aí, bem importante, que ainda alguns países estão passando, ou melhor, estão se recuperando quanto a esses eventos. Então eu sempre tenho que considerar então essa probabilidade de ocorrência versus o impacto que isso pode causar. Aqui para fechar, eu trago uma série de passos aí que eu entendo serem pertinentes para que você tome no seu negócio, para avaliar esse contexto aqui trazido. E são 5. O primeiro que eu sugiro que você faça é avaliar o seu nível de relacionamento com o setor público. Ou seja, no seu negócio, você precisa de forma recorrente de licenças, de alvarás. Existe uma concentração de receita que advém do setor público, ou seja, você vende serviço, você vende produto para o setor público. Esse nível de concentração ele é alto ou é baixo? Existe até um vídeo que eu fiz aqui
fazendo essa avaliação, né, de estratégias ali para você repensar o grau de concentração de receita que você tem com alguns clientes. Nesse vídeo eu trago como recomendação que você não tenha nenhum cliente em que a concentração de receita ultrapasse ali os 20%. Sugiro que você, caso tenha interesse, assista esse vídeo. Então, no segundo momento, você avalia o impacto que eventos de corrupção trouxeram para o seu fluxo de caixa ocorrido. Então, busque dentro do histórico da sua empresa, na atividade que a sua empresa performou, quais foram os eventos que o relacionamento com o setor público trouxe de prejuízos para o seu caixa. Então, olhando o histórico, você procura avaliar esses eventos, qual foi a frequência desses eventos e qual foi o peso no fluxo de caixa. Pegando aqui, conforme eu acabei de comentar, para fazer a avaliação, a matriz probabilidade versus impacto. Na sequência, eu sugiro que você mapeie canais alternativos de relacionamento. Conforme eu comentei, não é aconselhável que você tenha, na perspectiva da receita, um alto grau de concentração com o setor público. Então, sugere-se que você procure, no primeiro ponto, né, fazer essa possibilidade de diversificação desse canal. Ao mesmo tempo, e caso você precise de talvez licenças e alvarás constantes, existem até serviços de consultoria aí que procuram agilizar todo esse processo e que tem, de certa forma, um trâmite com o setor público, tem um know-how com o setor público que pode tanto acelerar o processo, né, como até mesmo reduzir ali numa perspectiva até de impacto no fluxo de caixa desse relacionamento aí com o órgão público. Então, feito esse terceiro passo, eu sugiro que o quarto passo seja de fato aqui, então, cálculo da reserva técnica de caixa, considerando o histórico e a possibilidade dos efeitos adversos. Então, é buscar isso, avaliar então essa reserva técnica que você precisa para, no quinto passo, colocar isso num fluxo de caixa projetado, olhando para frente e entendendo a necessidade que o seu negócio terá de desembolso ali nos próximos anos, tanto curto prazo como no longo prazo. Isso, de fato, é uma coisa que eu sempre recomendo, né? Trabalhar dentro de um fluxo de caixa projetado, colocando ali essas variáveis ditas como incontroláveis, mas que, de certa forma, podem ser mapeadas. Com essas ações, você vai aperfeiçoar e dar mais solidez à sua estratégia financeira, mitigando o risco dessas e de outras variáveis que podem trazer aí para o seu caixa. Eu tenho auxiliado as empresas nesse processo. E a sua empresa está pronta? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um forte abraço e até a próxima.